Uma outra palavra para definir educação seria socialização, porque aprendemos o tempo inteiro. Sejam muito bem-vindos ao programa do Movimento Cidadão Comum, o MCC, Política com Paixão e Sem Ostentação. Nele convidamos você a refletir sobre o que você faz todo dia, mesmo sem saber, que é a política. Como sempre, informamos que o nosso programa ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, trabalharemos de forma mais detalhada, embora sem a pretensão de esgotar o assunto, o que é a educação radicalizada do ponto de vista do movimento cidadão comum. Já na segunda parte, buscaremos responder a uma pergunta que você nos enviou pelo nosso e-mail movimentocidadãocomum@gmail.com. Lembrando que Movimento Cidadão Comum, tudo junto. Vamos à primeira parte? Segundo dizem por aí, a educação é um tema de unanimidade nacional, por ser ela um dos poucos, se não o único caminho promissor e mais sustentável para a ascensão social. No entanto, assim como na época da escravidão, em que a Constituição Imperial de 1824 dizia solenemente que todos eram livres e iguais, mas na prática os ditos liberais exploravam o trabalho escravo sem nenhum escrúpulo, hoje esse discurso unânime sobre a educação no Brasil ainda é uma alma penada em busca de um corpo. Constatamos um verdadeiro cinismo reproduzido por maioria dos indivíduos, grande parte das famílias, dos municípios, dos estados e da própria União, quando adiam o aperfeiçoamento do ambiente escolar, da grade curricular, do professorado e dos próprios alunos. Em termos históricos, temos que as intervenções educacionais ao longo do século XX, como as reformas de Francisco Campos em 1930, a Capanema em 1940 e aquelas da ditadura militar após 1964, aprofundaram o modelo de divisão e de distorção que repercute na distribuição de renda e riqueza até hoje em nosso país. Essa herança maldita perpetua por várias gerações de pessoas que migraram do campo para a cidade, ou mesmo descendentes daqueles que foram submetidos a mais de 3 séculos de escravidão e não tiveram, até então, nenhum acesso ao ensino formal. Por isso, a Constituição Cidadã, de 5 de outubro de 1988, buscou romper com essa tradição, de forma a dar um acesso amplo, geral e irrestrito, ou seja, universal, às populações do nível básico de educação. Mesmo assim, ainda somos submetidos à preponderância de um sistema universitário público limitadíssimo. Daí, a ampliação nos últimos anos de programas de acesso ao ensino universitário como o ProUni e o FIES. Como nada é perfeito, além da restrição orçamentária, os limites de recursos colocados para a educação, a corrupção em todos os níveis de governo tem reduzido a eficiência dessa universalização para a educação básica da nossa população. Já notaram que praticamente todos os dias assistimos no noticiário fatos como do prefeito que montou um esquema para furtar o dinheiro da merenda, do transporte escolar, da reforma do prédio, e professores em greves por melhores salários ou mesmo condições de trabalho? Confesso para vocês que em todos os meus anos de estudo em escola pública, eu não me lembro de um ano sequer que não houve uma greve. Responda para mim, como que pode nivelar a população de um país inteiro por um único critério meritório quando existe um enorme buraco histórico entre os níveis elementares de formação ao redor do país e classes sociais
como nos demonstram atualmente os exames nacionais, como por exemplo o Enem. Não adianta apenas ter um Plano Nacional de Educação ou decenal como de 2014 a 2024, de certa forma ambicioso, se as posturas de cada um dos afetados, os indivíduos, as famílias, o município, o Estado e a própria União, continuam a tropeçar em situações como o ensino fundamental e principalmente no ensino médio. O problema não é só a escassez de recursos, que, diga-se de passagem, tem até aumentado nos últimos anos, mas na verdade é a gestão do dinheiro, bem como a gestão da vida escolar do aluno. Isso porque a universalização do ensino, bem como a ruptura com aquela herança maldita, exige tempo, bem como muito esforço extramuros escolar. Ou seja, necessita-se demonstrar que a socialização fora do ambiente da escola é uma responsabilidade compartilhada entre a família e o Estado. A preocupação com o aprendizado do aluno também passa por valorização dos professores, que tem que se tornar uma carreira de Estado, assim como é hoje a magistratura e o Ministério Público. Até porque, para exercer esses cargos, essas pessoas passaram por professores. Atrair para o magistério talentos hoje dispersos em várias áreas faz com que ser professor não seja apenas mais um emprego. Ou seja, não apenas mais um ganha-pão, mas uma carreira, uma opção de vida, evitando assim o círculo vicioso de transmissão de uma formação acidentada. O professor que nunca foi perguntado: o que você faz além de dar aula? Que joga a primeira pedra. Por isso temos que criar e aperfeiçoar políticas de formação continuada para os professores. A permanência dos estudantes na escola, principalmente aqueles que começam a trabalhar a partir da adolescência, é uma realidade que deve ser enfrentada, uma vez que os cursos técnicos ainda são uma forma de ascensão social naquela fase da vida. Assim, a educação radicalizada do movimento cidadão comum tem como propostas, entre outras: Proposta 1. Nenhum professor de escola pública, municipal, estadual ou federal receberá menos do que a média salarial que as profissões de engenheiro, médico e advogado, transformando-a em uma carreira de Estado, como é hoje a magistratura e o Ministério Público. Proposta número 2. Escolas com assistência integral facultativa ao aluno e à sua família, servindo de espaço de convivência intergeracional e de atração de investimentos privados e comunitários, focado no desenvolvimento de talentos para a ciência, a tecnologia, as artes e os esportes, e não mero depósito de crianças e adolescentes. Proposta número 3. Currículo nacional com núcleo de conhecimentos mínimos em cada nível de ensino, com a valorização da diversidade local, regional e étnica. Por fim, proposta número 4. Fomentar a criatividade para as funções profissionais, ou seja, com vistas ao trabalho, por meio de uma cultura plena, instigada pelas artes, a filosofia, a matemática e as ciências das práticas cotidianas. Entendemos que a educação transforma-se em emancipadora e criativa quando supera os padrões tradicionais de transmissão de formação, como estão hoje as nossas escolas e universidades, que atuam diante de um mercado estável e previsível, notadamente como um avestruz diante do futuro iminente. Por enquanto, ficamos aqui diante da limitação de tempo e espaço. Lembrando que o tema está sendo abordado com mais detalhes na nossa página Manifesto Movimento Cidadão Comum.blogspot.com.br. Desde já agradeço a sua atenção e convido para a nossa última parte. Até lá! Fernanda do Nascimento Rodrigues, de Campina Grande, na Paraíba,
enviou-nos a seguinte pergunta: o movimento cidadão comum é favorável às cotas nas universidades? Oi, Fernanda. Agradecemos a sua participação e aproveitamos para mandar um grande abraço para os nossos amigos aí da Paraíba. Lembro-me rapidamente de um amigo que foi assistir a um dos jogos da Copa do Mundo em Brasília, abraçado com a bandeira da Paraíba. Acredita que a segurança estava negando a sua entrada porque a bandeira, por estar escrita a palavra nego, diziam que era referência racista. Acho que esse faltou a aula de história, devia estar jogando totó. As políticas de discriminação reversa, como diria o saudoso Ronald Dworkin, têm por fundamento o tratamento de iguais como iguais e dos desiguais como desiguais, exatamente na medida de suas desigualdades. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, a corte maior do nosso país, reconheceu como legítima a implantação de cotas raciais para a entrada em universidades públicas, bem como o resguardo de uma cota mínima para mulheres durante as eleições e a cota para os deficientes em concurso público. Não é uma discussão simples como ser contra ou a favor. Futebol, Cruzeiro, Atlético, Flamengo ou Fluminense. Na verdade, o que enxergamos é a duração desses projetos e programas principalmente, e achamos que deve ser monitorado durante o tempo de sua implantação. No Brasil ainda é recente, mas em países que aplicam a política de cotas há décadas, como os Estados Unidos, tem se discutido a substituição do critério racial, étnico, para o critério socioeconômico, principalmente após a recente decisão da Suprema Corte americana no caso da Universidade de Michigan. Como ainda não estamos nesse padrão de desenvolvimento, o Movimento Cidadão Comum defende a continuidade dessa política como forma de ruptura o mais rápido possível daquela herança maldita, necessitando, obviamente, de uma checagem periódica da sua eficácia, bem como de padrões de revisão gradativa dessa política. Desse modo, terminamos mais um programa do Movimento Cidadão Comum, convidando vocês a acessar as nossas páginas no YouTube e no Facebook. Até a próxima, meus amigos. Integre essa luta.